No capítulo desta quinta-feira, 17 de fevereiro, da novela O Clone, veremos Lobato com a cara cheia de cachaça encontrando por acaso Léo na rua, pensando que é Diogo. Léo manda ele se cuidar e vai embora. Xande deixando Mel na mansão e os dois se despedindo tristes. Ele consola ela dizendo que não acabou, é por pouco tempo, até ele arrumar outro emprego. Carla encontra Léo na rua e os dois transam na praia. Mel entra na mansão correndo e Dalva corre atrás dela preocupada. Maísa fica feliz da vida por ter conseguido o que queria, após ter conseguido fazer Xande ficar desempregado. Lobato vai até a casa de Leônidas e conta na frente de todos que ele viu Diogo, mas ninguém acredita nele a não ser Dalva. Dona Jura diz a Xande que ela acha que tem dedo da família da Mel na demissão dele. Thelminha e Cecel convidam Mel para uma boate e ela aceita. Já na boate, Cecel faz sinal para Nando oferecer droga para Mel. Ele pergunta se Mel não quer experimentar uma coisa e ela aceita. Os dois vão para um canto escondido. Said chega em casa após passar a noite com Maísa e Rania está triste e chorando. Ela tira satisfações dele, mas ele não consegue esconder que ama Jade ainda. Ela flagra Said cheirando um dos véus de Jade. Jade vê que Zoraide chegou do Brasil sem Radija e fica revoltada. Ela liga para Lucas e manda ele esquecer ela. Zoraide consola Jade. Ficaremos agora com o capítulo de quinta. Lobato, completamente bêbado, vê Léo na rua e fica paralisado olhando para ele. Léo estranha a situação e pergunta se está tudo bem com ele. Lobato continua olhando para ele e o chama de Diogo. Léo diz para ele se cuidar. Ele se vira para ir embora. E Lobato olha para um lado e para o outro atordoado, pensando que viu o espírito de Diogo. Xande pede que Mel escute ele, porque no dia seguinte será o último dia do mês. Se eles ficarem na casa, eles vão se atrapalhar com as contas. Ela diz que sabe. Xande diz que ele já falou com o dono da casa e ele tá indo lá devolver as chaves para ele. Eu conversei com ele e ele entendeu direitinho. Ele diz que ele sabe que eles se precipitaram um pouco em arrumar logo uma casa para eles morarem. A gente devia ter esperado um pouco até eu me estabilizar no emprego, mas é que eu queria tanto ficar perto de você. Mel diz que ele está deixando o orgulho tomar ele e pede novamente que ele aceite a ajuda de Leônidas e de Lucas. Eles não estão contra você. Xande diz que eles não estão contra, mas também não estão a favor, porque eles não confiam em mim. Ela diz que é porque eles não conhecem ele direito. Xande diz que ele não iria se sentir bem trabalhando num lugar só porque ela pediu, porque iam ficar olhando torto para ele. Além do mais, isso não seria bom pra gente. Deixa eu me virar sozinho, eu sei que vai dar certo. É só uma questão de tempo. Os dois se abraçam. Mel fica arrasada de ter que voltar para a mansão e se separar de Xande. Carla encontra Léo na rua e pergunta se ele lembra dela. Ela mora perto de onde Edivaldo mora. Léo pergunta para onde ela tá indo e Carla diz que ela tá indo para casa. Ele diz que vai dar uma volta e pergunta se ela quer ir junto. Carla aceita ir com ele. Os dois vão para a praia e se beijam lá. Lobato continua enchendo a cara e o celular dele tocando e ele nem aí para atender. Carol diz para Clarice que Lobato não atende o celular e nem o telefone fixo. Ela diz que quando ele some, ela fica com o coração na mão e explica que ela não queria que ele ficasse chateado com ela, porque ela está sendo muito mais do que compreensiva com o problema dele. Só que tem que olhar para o meu lado também. Clarice diz para ela não se sentir culpada, porque o próprio Lobato disse para ela que era bom ele dar um tempo desses lugares que tivessem muito álcool. Carol diz que ela não foi muito delicada na hora de dizer para ele que ele não poderia ir com ela. Eu tava com pressa e fui falando assim de qualquer jeito. Clarice diz que não existe jeito suave de dizer não vai comigo. Você até pode dar uma rodeada de meia hora, você até pode colocar 1,5 kg de açúcar na sua voz. Mas na hora que você disser, vai bater do mesmo jeito, minha amiga. Carol diz que vai ligar de novo para ele. Carla e Léo transam na praia. Maísa aparece na mansão e diz a Dalva que ela veio pegar umas roupas. Dalva diz que o Lucas está lá em cima. E Leônidas aparece dizendo que ele tem tentado falar com ela, mas não consegue. Ele ligou para o apartamento dela várias vezes. Maísa diz que ela soube, ela pegou os recados, mas como ela viria à noite, eu não retornei. Leônidas pergunta se ela tinha tanta certeza que iria encontrar ele. Às vezes a gente não tem mesmo muito o que dizer, né, doutor Leônidas? Ele diz, é verdade, mas não é o caso.
Nós temos muito a nos dizer. Afinal de contas, tem pelo menos 20 anos que você faz parte da minha vida. Leônidas segura a mão dela e diz: vem cá, vamos tomar um drink, eu tô esperando a Amália. Maísa ironiza ele e pergunta se ainda é a Amália, e ele acha graça e diz: ainda. Ele diz que ele não quer que ela vá embora de lá, inimiga deles. Maísa diz: sua nunca. Eu gosto muito do senhor Dr. Leônidas, sempre gostei. Leônidas diz que ela sabe que é recíproco, não sabe? Ela sorri e diz que sabe. Xande chega de táxi com Mel na mansão, que está completamente arrasada. Ele abraça a Mel e chora. Ela também chora. Ele promete para Mel que vai ser por pouco tempo. Os dois se beijam. E Mel manda ele pensar se ele não está sendo radical demais. Ele diz que não está, não. Ela sabe que ele não está. Eles se beijam novamente. E Xande manda ela ir porque cada minuto que passa fica pior. Os dois ficam se olhando antes de Mel entrar. Xande fica emocionado. Ele entra no táxi e vai embora. Mel fica olhando para ele indo embora. Michelle abre a porta e dá de cara com Mel. Ela chama a Dalva, que pergunta o que foi. Michelle faz sinal para ela ir até lá. Dalva vê Mel com a mala dela de volta chorando. Mel entra correndo chorando e Dalva corre atrás dela perguntando o que foi. Mel entra no quarto e fecha a porta. Dalva pergunta o que foi para ela e manda ela abrir a porta. Mel pede para Dalva deixar ela ficar sozinha. Dalva diz para ela falar com ela. Mel pede para ela deixar ela em paz. Maísa sorri ao saber que Mel voltou. Michelle diz que ela chegou agorinha. Ela entrou correndo pro quarto. Dalva diz que Mel trancou a porta e não quer falar com ninguém. Ela tá chorando muito. Maísa continua com um sorriso grande e pergunta: será que acabou? Leônidas diz para deixar que amanhã ela acorda bem. Eu falei para vocês que as coisas se resolvem por si. Não precisava ninguém ter se desgastado tanto. Lobato chega na mansão completamente bêbado e diz a Leônidas que ele viu o Diogo. Leônidas arregala os olhos. E Lobato repete que ele viu o Diogo. Leônidas diz: o quê? Maísa diz: Lobato, não acreditando nele. E Lobato continua dizendo que ele esteve com ele agora há pouco. Dalva sorri e diz: creio em Deus Pai. Leônidas, não acreditando, diz que agora ele deu para andar na rua com o copo na mão. Lobato manda ele não começar, porque ele conhece ele muito bem e ele está completamente lúcido. Leônidas diz que ele disse hoje para ele pela milésima vez que nunca mais iria chegar perto de um copo. Dalva acredita nele e pergunta como é que foi isso. Lobato diz que ele nunca tinha visto uma materialização. Ele não estava bem da cabeça, estava cansado. Eu saí para espairecer um pouco. Eu estava caminhando na rua em direção ao bar. Aí, de repente, eu vejo um vulto vindo na minha direção, em sentido contrário. Eu pensei que fosse o Lucas. Aí eu gritei: Lucas! Aí ele foi chegando perto e eu vi era o Diogo. Lucas ouve Lobato falando. E ele continua: tinha 18, 20 anos de idade, era o Diogo. Lucas pergunta o que está acontecendo. Leônidas ironiza e diz que o Lobato acaba de encontrar com o Diogo. Lucas diz: o quê? Lobato diz que ele esteve com ele agora cara a cara, assim como eu estou com você. Dalva, emocionada, pergunta como é que ele estava. Lobato diz que ele estava diferente, com cabelo mais curto, despenteado, as roupas desalinhadas, largadão, simples. Chegava até a ser pobre. Dalva diz que ele deve estar fazendo caridade, o Diogo era muito bom. Maísa, também não acreditando nele, pergunta se o Diogo falou com ele. Lobato diz que isso foi o que mais impressionou ele. Ele falou: e eu não vou me esquecer o que ele disse, se cuida. Nesse momento que eu estou passando por dificuldades que eu não consigo controlar, Deus mandou o Diogo para dizer para mim, se cuida. Lucas olha para ele não acreditando nele. Leônidas igualmente não acredita em Lobato, acha que ele só está bêbado. Lobato se emociona e diz que foi uma força que o Diogo queria dar para ele. Ele estava me dando um toque. Dalva, pelo amor de Deus, joga esse copo fora, eu não quero mais olhar para esse copo. Ele disse para eu me cuidar, com muita doçura, muita doçura. Leônidas diz a Maísa que Lobato começou a delirar, isso é grave. Maísa pergunta se não seria melhor chamar o médico dele. Dalva diz para Leônidas escutar o que o seu Lobato está falando, é tão bonito. Leônidas pede para ela, pelo amor de Deus, levar ele a sério. Dalva diz que ele não acredita mesmo, né? Leônidas manda ela tomar a quantidade de álcool que o Lobato tomou, que ela também vai começar a ver coisas aí.
Mas o senhor não lembra quando o Diogo começou a aparecer para Mel? Era justamente quando Lucas e a Maísa estavam se separando. Eu acho que ele não quer que os dois se separem. Maísa diz, Dalva. Leônidas levanta a questão de que se o Diogo tivesse que aparecer, ele apareceria aqui em casa e não na rua. Apareceria para mim, que sou o pai dele, e não para o Lobato. Será que você não entende que isso não faz sentido? Dona Jura pergunta a Xande se não tem dedo da família de Mel nisso, porque ela não está engolindo essa história. Xande diz que ele não sabe, pode ser que eles me tiraram para colocar algum protegido deles, né? O lugar era tão bom. Jura diz que desde quando ele se meteu com ela, a vida dele é só complicação. Xande diz que a Mel só quer ajudar. Dona Jura diz que ela sabe que Mel vive querendo colocar ele para cima, enquanto a família dela vive querendo colocar ele para baixo. Thelminha liga para Mel e diz que ela precisa levantar esse astral. Cecel pega o celular de Thelminha e convida a Mel para sair com eles para uma discoteca. Mel diz que ela não sabe porque ela não tá com pique pra nada. Thelminha diz pra Mel que não adianta nada ela ficar assim, convida ela pra ir com eles, pra ela se distrair um pouco. Mel diz, tá bom, eu vou, também não dá pra ficar aqui em casa olhando pras paredes, né? Eu vou. Já na boate, Cecel e Nando estão dançando com duas garotas, e Mel chorando diz para Thelminha que ela nunca tinha sido tão feliz na vida dela. Thelminha manda ela falar mais alto porque ela não está escutando ela. Mel triste diz, deixa. Cecel olha para Nando na boate e manda ele oferecer droga para Mel. Nando pergunta a Mel se ela quer experimentar uma coisa. Ela pergunta, experimentar o quê? Nando dá a mão para ela e diz, vem. Mel dá a mão para Nando e ele leva ela para um lugar escondido. Enquanto isso, Xande está com as fotos deles nas mãos, sofrendo em seu quarto. Em uma outra cena, a Mel já aparece dançando com Cecel e Nando completamente drogada. Thelminha acha estranho o jeito que eles estão. Ela diz, o que é isso que deu nela? Said chega em casa depois de ter passado a noite com Maísa e encontra Rania deitada triste. Ele vai dar um beijo nela e vê ela chorando. Ele pergunta o que foi, o que ela tem. Rania, séria, olha pra cara dele e pergunta onde ele dormiu. Said, desconfiado, olha pra baixo e diz que ele estava em São Paulo resolvendo os negócios. Rania diz, Said. Ele pergunta se ela ficou preocupada. Ela diz que já tem 2 noites que ele não vem. Ele diz que hoje ele vem. Rania diz que ela pensou que quando a Jade fosse embora, ele seria só dela. Said diz que ele pediu para ela não falar nesse assunto. Rania diz que ela não está falando da Jade, sim dos sentimentos dela. Ela pergunta a Said se ele ama ela. Ele diz todo sem graça que a ama. Ela diz que não entrou no coração dele como a Jade entrou, não é verdade? Said não fala nada e se retira do quarto. Ele vai até o quarto de Jade e pega um dos véus dela. Rania vê ele com o véu de Jade na mão. Ele cheira o véu de Jade. Rania fica triste e vai chorar no sofá. Zoraide chega no Marrocos. Jade pergunta a Zoraide por que ela não veio com Radija. E Zoraide diz que ela não pôde vir. Jade pergunta se o Lucas se recusou a fazer o que ele prometeu para ela. Zoraide diz que o Lucas falou que ele não prometeu para ela que iria roubar Radija. Ele disse que ele prometeu que ia entrar na justiça. Jade diz, não, ele me prometeu que eu não ia perder a minha filha. E eu tô perdendo a minha filha, Zoraide, eu tô perdendo Radija. Ele prometeu que faria o que eu quisesse, o que eu pedisse. Ele disse que era capaz de qualquer coisa na vida dele por mim, e ele não fez nada. Zoraide diz que ela falou para ela não confiar. Não se pode escrever o que um ocidental diz. Jade, desesperada, diz que ela confiou nele. Zoraide, irritada, diz que ela falou. Se Jale falou, todo mundo falou, mas você tapou os ouvidos e fechou os olhos. Jade pega o telefone e Zoraide pergunta o que ela vai fazer. Se Jale pega você, é morte na certa. Maísa atende o telefone. Jade pergunta se o Lucas está.
Lucas está para sair quando Maísa diz o Lucas? Ele pergunta se é para ele, e Maísa pergunta como ela vai, e pergunta se ela quer algum recado para o Said também. Jade diz não, quando eu quero falar com ele eu ligo para ele. Maísa diz então aproveita e pede ao Lucas o número lá de casa, porque é lá que ele tem dormido todas as noites. Dalva diz misericórdia. Lucas pega o telefone de Maísa e diz alô, Jade? Ela diz que só está ligando para ele para dizer uma coisa, me esquece, nunca mais me procura, você nunca mais vai escutar falar de mim. Ele diz, que isso, Jade? Ela diz para ele nunca mais procurar ela, me esquece. Zoraide fica olhando para a cara de Jade. Ela chorando diz, Zoraide, eu joguei minha sorte no vento. Zoraide chora junto com ela. O telefone toca novamente e ela diz para ela não atender. O Lucas acabou para ela. Zoraide acabou hoje. Ela abraça Zoraide chorando e Zoraide chora junto com ela.